Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mente Eficiente. Eu sou Lucas Garcia e hoje vamos fazer um resumo completo do que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade política, econômica e ideológica que marcou as relações internacionais do século XX. O conflito se iniciou em 1945 e foi principalmente entre os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco comunista, após a Segunda Guerra Mundial. As diferenças fundamentais entre as duas superpotências resultaram em décadas de tensões, competição e confrontos indiretos em várias partes do mundo. Neste vídeo você verá como se iniciou o conflito, como ficou a divisão global no período, a corrida espacial, todos os confrontos e crises e como a guerra acabou. Realmente um conteúdo completo. Por isso, se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda muito. O termo Guerra Fria foi designado para descrever a natureza do conflito, que se caracterizava por uma competição intensa, mas indireta entre os dois blocos. Embora não tenha havido um conflito militar direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, o período foi marcado por uma série de confrontos indiretos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e várias guerras por procuração em países como Angola, Moçambique e Nicarágua. As raízes da Guerra Fria podem ser encontradas nas diferenças ideológicas entre o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, e o comunismo, defendido pela União Soviética. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada e na busca de lucro pessoal, enquanto o comunismo é um sistema econômico que defende a propriedade comum e a abolição da propriedade privada. Além das diferenças ideológicas, o conflito também foi motivado por questões políticas entre Washington e Moscou e também econômicas. Os Estados Unidos temiam a expansão do comunismo e buscavam conter sua propagação, enquanto a União Soviética buscava garantir sua segurança e promover seus interesses geopolíticos. A competição entre os dois blocos também se estendeu ao campo da propaganda, com ambos os lados buscando retratar o outro como um inimigo perigoso e promover suas próprias ideologias como superiores. Isso levou a uma série de missões de espionagem e operações secretas, que se tornaram uma característica importante da Guerra Fria. A Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, contou com a presença dos líderes das três principais potências aliadas da Segunda Guerra Mundial: o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o líder soviético Joseph Stalin. O principal objetivo da conferência era discutir o futuro da Europa pós-guerra e estabelecer as bases para a paz duradoura no continente. Um dos resultados mais significativos da Conferência de Yalta foi o acordo sobre a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, cada uma controlada por uma das potências aliadas: os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética e a França. Além disso, foi decidido que a Alemanha seria desmilitarizada e desnazificada e que os criminosos de guerra nazistas seriam julgados. A Conferência de Potsdam, realizada em julho e agosto de 1945, foi a última conferência entre as potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa conferência, os líderes das três potências discutiram principalmente a ocupação e a administração pós-guerra da Alemanha. Uma das decisões mais importantes foi a confirmação de divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, conforme acordado em Yalta. Além da divisão da Alemanha, as conferências de Yalta e Potsdam também estabeleceram as bases para a divisão do mundo em zonas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética emergiu da Segunda Guerra Mundial como uma potência ocupante em grande parte da Europa Oriental, enquanto os Estados Unidos assumiram um papel dominante na Europa Ocidental. Essas divisões territoriais e de influência foram fundamentais para o início da Guerra Fria, pois estabeleceram as bases para as rivalidades e tensões que caracterizaram o período. As conferências de Yalta e Potsdam são frequentemente citadas como exemplos de como as decisões tomadas no final da Segunda Guerra Mundial moldaram o mundo pós-guerra e influenciaram as relações internacionais por décadas. A corrida espacial foi um dos aspectos mais emblemáticos da Guerra Fria, marcada pela competição intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética pela supremacia tecnológica na exploração espacial. Esse período de corrida começou oficialmente em 1957, quando a União Soviética lançou com sucesso o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. Em 1961, a União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, a bordo da cápsula Vostok 1, um marco histórico na exploração espacial. Em 1965, a União Soviética alcançou a primeira caminhada espacial feita por Alexei Leonov.
No entanto, os Estados Unidos também tiveram seus próprios marcos na corrida espacial. Em 1962, o presidente John Kennedy anunciou o objetivo de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta com segurança até o final da década. Em 1969, esse desafio foi alcançado com sucesso pela missão Apollo 11, quando Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a caminhar na Lua. Além dos aspectos simbólicos e políticos, a corrida espacial também teve importantes implicações tecnológicas e científicas. Ambos os países investiram enormes recursos em pesquisa e desenvolvimento espacial, o que levou ao desenvolvimento de novas tecnologias e avanços científicos significativos. Uma das crises mais marcantes da Guerra Fria foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. A crise começou quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava construindo bases de mísseis nucleares em Cuba, o que representava uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, impôs um bloqueio naval a Cuba e exigiu a remoção imediata dos mísseis. Depois de várias semanas de intensas negociações, a União Soviética concordou em retirar os mísseis em troca da retirada de mísseis americanos na Turquia e de um compromisso dos Estados Unidos de não invadir Cuba. Outra crise importante foi a Guerra do Vietnã, que começou em 1955 e terminou em 1976. A guerra começou como uma luta de independência do Vietnã contra o domínio colonial francês e depois se transformou em um conflito entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. A guerra foi extremamente violenta e resultou em milhões de mortes e em grande devastação no país. Os Estados Unidos finalmente retiraram suas tropas do Vietnã em 1973 e o Vietnã foi reunificado sob o controle comunista em 1975. Além dessas crises, houve uma série de confrontos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética em várias partes do mundo. Por exemplo, na década de 1950, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram diferentes lados na Guerra da Coreia, que resultou na divisão da Península Coreana em dois países, a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. A Guerra Fria, que durou cerca de 4 décadas, chegou a um fim dramático e simbólico com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a subsequente dissolução do bloco comunista na Europa Oriental. Este período de tensões geopolíticas e ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética teve um desfecho que marcou profundamente a história mundial. A queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim em duas partes desde 1961, foi um evento histórico que simbolizou o fim da divisão da Europa e o colapso do comunismo na região. A queda do muro ocorreu em 9 de novembro de 1989, após meses de protestos populares e pressão política contra o governo da Alemanha Oriental. A abertura das fronteiras entre as duas Alemanhas permitiu que as pessoas cruzassem livremente pela primeira vez em quase 3 décadas. Em 1990, a Alemanha foi reunificada sob um governo democrático, marcando o fim da divisão do país. Nos anos seguintes, vários países do bloco comunista, incluindo a Polônia e a Hungria, realizaram eleições livres e adotaram reformas democráticas, encerrando assim décadas de governo comunista. A dissolução da União Soviética marcou o fim oficial da Guerra Fria. Em dezembro de 1991, os líderes das repúblicas soviéticas concordaram em formar uma comunidade de estados independentes, encerrando assim a existência da União Soviética como uma entidade política. O fim da Guerra Fria foi celebrado como um momento de esperança e oportunidade para o mundo, marcando o fim de décadas de confronto e tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. Te agradeço por chegar até o final do vídeo. Agora é com você, comente. Qual sua percepção em relação à Guerra Fria? Na sua opinião, quais momentos que mais marcaram a história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, te recomendo a leitura do livro A Guerra Fria, do autor John Lewis Gads. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro muito completo. Se você gostou desse vídeo, te peço para deixar seu like e se inscrever no canal, combinado? Até o próximo vídeo.